Boas-vindas a quem nos ouve a mais uma exploração aprofundada. E olha, a nossa missão de hoje é mergulhar em um texto que engana muito a gente, sabia? À primeira vista pode parecer só um simples relato histórico antigo, né? Exatamente. Mas que, na verdade, esconde grandes lições de sabedoria, dinâmicas super complexas da psicologia humana E propósito. reflexões muito profundas sobre propósito. Isso. E o material que serve de base para a nossa conversa de hoje é a transcrição de um vídeo lá do YouTube. O título do vídeo é Um Novo Caminho, Atos 9, do 1 ao 31. É lá do canal do Raimundo Alcântara Menezes. E, na essência, é uma reflexão espiritual. Certo. É fortemente ancorada naquele famoso relato da conversão do apóstolo Paulo. Mas o diferencial mesmo desse vídeo é a forma como o palestrante trabalha isso. Ele extrai insights universais sobre mudança de vida, resiliência e aplica conceitos de milênios atrás aos dilemas de hoje. E uma coisa que chama muito atenção, logo nos primeiros minutos, não dá para ignorar, é que não é uma reflexão feita no vácuo, ignorando o mundo lá fora. Não mesmo. O palestrante inicia o vídeo ancorando a fala no caos absoluto do momento presente. Tem uma oração inicial muito franca. Sim, ele menciona desde tragédias locais, tipo as chuvas devastadoras que deixaram rastro de destruição em Minas Gerais, até tensões geopolíticas gigantescas. É um começo bastante denso. Demais. Ele constrói esse cenário de incerteza global antes de sequer entrar no texto histórico. E há uma menção bem específica a conflitos lá no Oriente Médio, envolvendo o Irã, os Estados Unidos e Israel. Ele cita números alarmantes também, não é? Traz números de 30 mil a mais de 60 mil mortos. E além disso, ele alerta para um perigo real de vácuo de poder na região. É um contexto de instabilidade numa escala assustadora. Certo, vamos desempacotar isso com cuidado. Vamos. Porque começar um vídeo mencionando desastres naturais e conflitos dessa magnitude é algo que carrega um peso enorme. Sem dúvida. E para deixar absolutamente claro para quem nos acompanha agora, a gente não está aqui para analisar a política desses conflitos ou tomar partido, sabe? Não é o nosso papel endossar visões políticas ou narrativas de qualquer um dos lados. O nosso trabalho é olhar para esse material com total imparcialidade. Exato. E o que o palestrante faz ao trazer esses eventos, na verdade, não é uma análise militar. É um ponto profundamente humano. O mundo está um caos, tem um sofrimento real acontecendo e existe uma busca quase desesperada por paz no meio disso tudo. Ele está relatando a preocupação de pedir paz. Isso. E se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe rapidinho por que esse pano de fundo caótico serve tão perfeitamente para o tema central. Que é encontrar um novo caminho. Perfeito. Como é possível encontrar um novo caminho e um propósito quando o mundo inteiro, ou mesmo a própria vida da pessoa, vira de cabeça para baixo? É uma excelente pergunta. É no meio do caos que a busca por significado deixa de ser filosófica e passa a ser questão de sobrevivência. O que nos leva a um dos conceitos mais provocativos desse material, o paradoxo do sucesso. Esse ponto é sensacional. A necessidade de redefinir o que a palavra vitória realmente significa hoje. O orador faz uma crítica contundente ao que ele chama de ilusão da audiência moderna. A sociedade atual tem uma visão muito distorcida sobre isso. E como a gente poderia explicar de forma bem simples essa ideia de sucesso que está sendo criticada aí? Em termos práticos, é aquela crença de que fazer as escolhas certas garante uma vida sem problemas. É a ideia de que sucesso é sinônimo de conquistas rápidas, ausência total de dor, resultados imediatos, tudo sem sacrifício. Como se a vida fosse blindada. Exatamente. A sociedade foi condicionada a ver o sofrimento ou um tropeço como sinal de fracasso absoluto. Mas vamos atuar como advogados do diabo aqui rapidinho. Manda. Missão de sucesso seja justamente a capacidade de evitar problemas. Digo, se a vida está cheia de sofrimento, não é lógico pensar que algo deu muito errado na jornada? Sim, a conclusão mais intuitiva que a gente tem. E é exatamente por ser tão intuitiva que essa quebra de paradigma da fonte é tão forte. Qual é a tese dele? A tese é que o sofrimento não cancela a vitória. Muitas vezes, o sofrimento é o próprio veículo que traz as vitórias mais profundas. E para dar um peso histórico a isso, ele cita uma frase atribuída a Agostinho de Hipona.
Nossa, agostinho. Qual é a frase? Deus teve apenas um filho sem pecado, mas Deus não teve nenhum filho sem sofrimento. Caramba, isso exige uma pausa para pensar. É forte, né? Destrói completamente a ideia moderna de que passar por muita dificuldade significa que houve abandono ou perda de propósito. Precisamente. Essa perspectiva reconfigura o nosso entendimento de triunfo. Batalhas e perdas não provam que a jornada falhou. Elas preparam a pessoa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O palestrante usa o estudo de caso da vida de Saulo, que depois vira Paulo. O contraste entre o antes e o depois dele é de filme. É extremo demais. Vamos olhar o antes. O cara era um soldado imponente. Exalava autoridade. Viajava com cartas oficiais dos líderes mais poderosos, andava com escolta armada, e o objetivo dele era espalhar terror, prender e arrastar cristãos. Na visão do mundo daquela época, ele era o vencedor. Tinha status, poder, dava medo nas pessoas. E aí temos a brutalidade do depois. O encontro na estrada de Damasco, onde ele fica cego. E a hierarquia inverte totalmente. O homem que ditava as regras vira o alvo. E a situação fica tão tensa que ele precisa fugir de Damasco para não morrer. Mas olha como ele foge. Ele é colocado num cesto de palha e descido por uma muralha no meio da noite. Trocar a escolta armada pelo cesto de palha é o ápice da vulnerabilidade. Para quem está de fora, é humilhação e fracasso na forma mais pura. Como o orador diferencia essa queda de um fracasso real? A diferença vital está na sobrevivência do propósito. Ele explica que o homem imponente no cavalo era, na verdade, um derrotado. Ele estava cego pro rastro de dor que deixava. Exato. Ele achava que estava construindo, mas estava destruindo. Já o homem humilhado no cesto era o verdadeiro vencedor ali. A vitória não era manter a imagem de força, mas sobreviver. Sobreviver para cumprir a missão. Isso. Perder o status foi o preço barato pago para manter o propósito vivo. E essa vulnerabilidade muda o jeito de ver o próximo passo dele, porque a fuga não é o fim da história. E o material mostra que as cidades nesse relato não são só coordenadas. São cenários como metáforas. A geografia da transformação. Damasco, por exemplo. O lugar que ia ser o palco do terror virou a incubadora do despertar e da cura dele. Então, o que tudo isso significa quando a gente discute a decisão dele de voltar para Jerusalém? O vídeo ressalta que não foi uma rota confortável. De jeito nenhum. Voltar para Jerusalém era entrar na cova dos leões. Enfrentar o passado de frente. Imagina o peso. Ele volta e enfrenta a rejeição de todos. Os novos aliados, os apóstolos, estavam apavorados. Eles achavam que era uma armadilha. Até que Barnabé intercede por ele, né? Exato. Barnabé coloca a própria credibilidade em risco. E, além disso, ele tinha que lidar com a fúria dos antigos aliados. Os líderes que deram as cartas de autoridade para ele. Que agora queriam a morte dele. O palestrante detalha essa tensão para provar que um novo caminho exige lidar com as consequências. Ele não fugiu para longe para começar do zero. Ele voltou para o epicentro do caos. Para consolidar um novo caminho, tem que caminhar por dentro dos erros antigos, e não varrer tudo para debaixo do tapete. Tem que ter uma coragem moral absurda para isso. E o efeito dominó, gerado por essa única mente transformada, é fascinante. A escala do impacto é gigantesca. O relato conta que depois disso tudo, ele é enviado para Tarso. E aí houve um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. O que é fascinante aqui é a logística disso. O principal agente fomentador de medo foi retirado de circulação. E transformado num agente de edificação. Sim. A mudança interna de um único indivíduo alterou o clima social de 3 províncias inteiras. É o impacto invisível de não ser mais a fonte do caos na vida dos outros. E para entender como essa mudança gigantesca rolou, o vídeo olha para a psicologia dos personagens secundários, os figurantes. Uma sacada muito inteligente do palestrante. Ele os trata como arquétipos que ainda vemos hoje. Vamos falar do primeiro. Os fariseus. A cegueira da certeza. O perigo sutil.
Eles agiam com um zelo extremo pelas regras, mas totalmente cegos para a verdade e para a necessidade de uma mudança real. Trazendo para hoje são as pessoas nas câmaras de eco das redes sociais, cheias de argumentos, com certeza absoluta, mas vazias de transformação. E o vídeo traz a anedota do Dr. Martin Lloyd Jones para ilustrar isso maravilhosamente bem. Ah, essa história é incrível. Conta como é. Ele ia pregar em seminários gigantes para estudantes de teologia que esperavam aulas super complexas, mas ele subia lá e pregava sobre a necessidade de nascer de novo. O choque do pessoal devia ser enorme. Especialistas em religião ouvindo que precisavam de conversão. Pois é, mostrando que o conhecimento técnico e a tradição nunca substituem uma mudança interna de verdade. E isso puxa o segundo grupo de figurantes, os soldados. A testemunha da vulnerabilidade. Eles viam um líder cair e precisar ser guiado pela mão. O impacto psicológico disso. O relato foca que a cegueira de Paulo durou 3 dias, sem comer e sem beber nada. Materializando a perda de controle. Isso. Para mudar alguém tão convicto, não basta falar. A autossuficiência tem que desmoronar. Ele precisou ser reduzido à dependência para mudar. E quem aparece para guiar ele nesse momento é o Ananias, o guia necessário. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa necessidade de ajuda, a interdependência. Ananias teve muito medo, com razão. Ele conhecia a fama do Paulo, de mandar prender e matar. O instinto de autopreservação batendo forte. Mas ele vai. Ele obedece à visão. E o processo exigiu que ele colocasse as mãos fisicamente. E aí caem como escamas dos olhos do Paulo. A lição aqui é linda. Isolamento não funciona em crise. A gente precisa de um Ananias. Para resumir de forma bem dinâmica tudo isso, achar um novo caminho não é confortável. Exige perder o controle, como a cegueira mostrou. Exige reavaliar o sucesso, trocar a escolta pelo cesto de palha e enfrentar o passado, voltando para Jerusalém. Além de aceitar que precisamos de ajuda, precisamos de um Ananias, mas a recompensa é a paz, que pode afetar até 3 regiões inteiras. E para fechar, tem um pensamento provocativo muito bom para compartilhar. Vamos a ele. A história foca no trabalho colossal de Paulo. Viajou o mundo, escreveu metade do Novo Testamento. Mas nada disso, nenhum texto ou legado, teria existido sem o pequeno ato de coragem do Ananias. Um ato invisível, quase. Que curou e batizou ele. O convite para refletir hoje não é apenas sobre o nosso próprio grande propósito monumental. A grande questão é, será que neste exato momento a vida não está pedindo que a gente exerça o papel de Ananias? Aquele simples ato de apoio. Sim, um conselho ou a mão estendida a alguém que está cego e vulnerável hoje. Isso pode ser o gatilho que vai mudar a história de milhares amanhã. O impacto não se mede pelo palco que a gente ocupa, mas pela corrente que se inicia. Um pensamento fortíssimo. Esse heroísmo invisível que sustenta o mundo, muda tudo. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui. Fiquem com essa reflexão e até a próxima exploração aprofundada.